Vamos falar aqui de Oriente Médio, falar de conflito no Oriente Médio, que completa 100 dias hoje. Sem um acordo definitivo e em meio a várias violações do cessar-fogo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista que Washington e Teherã estão muito perto de assinar um acordo, mas que ele está tentando avançar ainda mais para que o Irã abandone os planos de ter uma arma nuclear. E aí, vamos falar com a Mariana Giangiacomo? Porque Donald Trump diz, estamos avançando, mas os iranianos não estão sabendo disso, né, Giangiacomo? Só os estadunidenses que afirmam isso. Elisa, de novo, Donald Trump aumentando aí as expectativas para um acordo que realmente não é fácil. São negociações que não são fáceis, negociações para um acordo como esse costumam levar meses, às vezes até anos, mas Donald Trump tenta parecer fácil. E é aí que fica essa sensação de que a gente está assistindo ao mesmo dia acontecer vezes e mais vezes, né? Quando Donald Trump fala em chegar perto de um acordo, iranianos falam que ainda estão avaliando propostas, iranianos negam estar falando com os americanos falam que estão se falando todos os dias, e é aí que a gente percebe o tamanho do impasse e o tamanho da complexidade dessas negociações. Donald Trump deu uma entrevista à NBC News e disse, então, que está perto de um acordo, mas que a questão, claro, é o programa nuclear dos iranianos. Segundo Donald Trump, o Irã já concordou em não ter um programa nuclear no futuro, aliás, em não desenvolver uma arma nuclear no futuro, mas Donald Trump acha que faltam proteções ali contra a possibilidade de o Irã adquirir esse urânio de alguma outra forma, comprar esse urânio, por exemplo. Então, Trump quer cláusulas ali que garantam mais proteção contra o desenvolvimento ou a aquisição de urânio no futuro. Ele também voltou a falar, Elisa, numa questão que é a destruição do urânio que já está enriquecido lá no Irã. Trump diz que se houver um acordo, então os Estados Unidos vão ajudar a encontrar e destruir esse urânio. Mas, se não houver acordo, então os Estados Unidos vão atacar ainda mais as instalações militares do Irã com o objetivo de entrar e tirar esse urânio, de destruir esse urânio, encontrar e destruir esse urânio. Ou seja, Trump aí já fazendo uma ameaça, uma ameaça de mais ataques para destruir o urânio que foi enriquecido até então, que é um ponto também nessas negociações. O que fazer com esse urânio que foi enriquecido até agora? Ao mesmo tempo em que faz essas ameaças, Trump também alivia o tom para o novo líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. Nessa entrevista, Donald Trump disse que essa parece ser uma liderança mais jovem e mais racional do que a anterior, mas ele se recusou a responder se sabe exatamente onde está Mojtaba Khamenei e se ele está mesmo no Irã, Elisa. Mariana Giangiacomo, inclusive, enquanto esses ataques continuam, o Paquistão tenta de novo, né? Você vê a resiliência desse olhar diplomático, porque o Paquistão já recebeu reuniões de mediação que não avançaram e agora, novamente, os paquistaneses tentam mediar negociações de paz. De que maneira exatamente? Novamente, né, Lisa, tentando encontrar ali caminhos possíveis para um acordo. E agora, então, além desse ponto do programa nuclear, uma outra questão que é a liberação de 24 bilhões de dólares em recursos iranianos bloqueados pelos Estados Unidos. Os iranianos querem o desbloqueio desses recursos, já falaram que esses são recursos do Irã e não dos Estados Unidos, e os Estados Unidos avaliam a possibilidade de liberar recursos para a reconstrução de países atingidos pelos ataques, países ali da região do Golfo atingidos pelos ataques. Mas essa é uma avaliação feita com muita cautela, porque algumas autoridades acreditam que se os Estados Unidos descongelarem esse dinheiro, então vão perder uma grande vantagem nessas negociações. E aí, claro, né, como a gente vinha falando, ataques em meio a essa tentativa nova da diplomacia continuam acontecendo. Os Estados Unidos derrubaram drones que iam, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, em direção ao Estreito de Hormuz, que prejudicariam o tráfego no Estreito de Hormuz, que continua em sua ampla maioria fechado, que continua aumentando os preços do petróleo, que continua gerando uma crise global de combustíveis que vai demorar, Elisa, para ser resolvida, mesmo quando a gente tiver um fim dessa guerra de fato, um acordo de fato, vai demorar para o mercado voltar ao nível que era, para as coisas voltarem como eram antes. Então essa guerra ela já deixa efeitos muito duradouros, muito persistentes e muito graves ao redor do mundo, Elisa.
Com certeza, todos os efeitos que nós estamos acompanhando aqui por causa deste conflito no Oriente Médio. Mariana Giangiacomo citou aqui, por exemplo, o Estreito de Hormuz. Eu já mostro para vocês aqui também a imagem. Vejam exatamente aqui onde fica o estreito. Para a parte de cima, você tem o Irã. Aqui para a parte de baixo, mais países como Emirados Árabes, Arábia Saudita, tem Catar e tudo mais. Aqui você tem o Estreito de Hormuz, os pontos vermelhos são navios petroleiros. E o que a gente observa que no estreito em si, você quase não tem a incidência desses pontinhos vermelhos. Ó, aqui acima aparece um navio, por exemplo, tá vendo ali? Navio de óleo. E ali tem a informação sobre de onde ele saiu, para onde ele vai, mas esta quantidade é muito, muito reduzida. Ainda falando sobre o Oriente Médio, mas agora compartilhando com vocês aqui, que já vai conectar o meu mapa. Opa, peraí que saiu aqui. Compartilhando com vocês aqui o mapa do Oriente Médio, a gente tem o registro todo que diz respeito ao Irã, ao território iraniano, que a Mariana Giangiacomo já explicou para a gente. Porém, eu quero falar com vocês sobre um registro que tem aqui das últimas horas entre Israel e Líbano. Registro de ataques. Aqui o território libanês, que é o país que mais tem brasileiros no Oriente Médio. Sabia disso? Mais de 20 mil brasileiros e brasileiras moram aqui no Líbano. Israel, minha gente, atacou Beirute, que é a capital libanesa, pela primeira vez. Desde um novo cessar-fogo que foi anunciado agora, semana passada, as forças de defesa de Israel disseram ter atingido alvos do Hezbollah em subúrbios que ficam ao sul de Beirute. Já a agência de notícias estatal do Líbano disse que o ataque atingiu 2 prédios de apartamentos. O premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o ataque a Beirute foi uma resposta a uma ofensiva do Hezbollah. Essa imagem que está aparecendo em tela é do Líbano? Só para confirmar aqui para vocês. Imagem, então, em tempo real para vocês do Líbano, com o registro do local de ataque. De minutos atrás, esta imagem. Mais cedo, os militares de Israel afirmaram que interceptaram 2 foguetes lançados pelo Hezbollah. No último acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano, Israel se comprometeu a não atacar Beirute. Se o Hezbollah não ameaçasse civis israelenses, o Hezbollah não participou das negociações, rejeitou o acordo, por isso continuam as ofensivas. Agora sim, minutos depois, imagem em tempo real, imagem de agora, do território libanês.